que se estabeleceu na Galácia, tratando da questão da justificação pela fé. Alguns crentes foram encantados na época, porque assim acontece hoje, né? Paulo chega a dizer aos Efésios que não, acho que é aos Efésios que diz assim, que nós não podemos ser, acho que é Tessalonicenses, não vos movais por cartas, né? Chega assim um irmão assim de fora, assim, pregador de fogo, aí começa a dizer umas palavras bonitas, aí de repente do meio para o fim ele começa a trazer umas heresias dentro da bagagem dele, e a gente tem que ser um crente bereano, né? Você tem que ser, não é frio, não é um crente frio, não, é um crente bereano, né? Que analisa conforme o que está escrito, né? Então, vocês já ouviram falar dessa palavra circuncisão, né? Já ouviram? Sabe o que é isso, não sabe? Era uma aliança que Deus estabeleceu através do patriarca Abraão, em que os que participaram dessa aliança, eles tinham uma marca externa no corpo, especificamente no órgão genital masculino. Não é assim? Então, isso com muito orgulho, os judeus, né? Chegaram até a querer obrigar, como Paulo teve que circuncidar, parece que foi Timóteo, porque Paulo, quando entrava no mundo dos judeus, ele tinha que se fazer judeu, né? Mas certa vez, ele para manter a doutrina da justificação pela fé somente, alguns queriam a circuncisão de Tito, que não era judeu, era gentil. E Paulo diz no capítulo 2 de Gálatas, versículo de número 3, irmão Fred: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ficou isso como uma marca no corpo daqueles que fizeram aliança com Deus, Deus de Abraão. Glória a Deus. Mas na verdade, o apóstolo vai chegar a uma seguinte conclusão, lá no finalzinho da carta. Se você tem esse costume de abrir a Bíblia, né? Eu gosto de abrir a Bíblia e acompanhar o pregador, né? Na hora que ele foge das heresias, e a gente dá uma olhadinha na Bíblia, né? O capítulo 6 de Gálatas, versículo 15, diz o quê? Cristo Jesus, irmão Carlos Neto, nem a circuncisão, Luciano Júnior, nem a incircuncisão tem o quê? Virtude alguma, mas sim o quê? Ser uma nova criatura. Tem que ser uma nova criação. Lembra de um rapaz que pegou uma pedra e disse: quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus? Estão lembrados desse rapazinho? Pois é, ele mesmo. E Davi era circuncidado, e Jesus foi circuncidado também. Qual era o dia da circuncisão? Quem lembra? No 8º dia de nascido, era levado ao templo, e o menino era feito lá pelo sacerdote. Pronto. E isso ficou como uma marca para os judeus da aliança feita com o pai da fé. Paulo chega a essa conclusão, que nem a circuncisão, que nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim tem que ser uma nova criatura. Ou seja, você pode até, falando assim de forma, eu quero falar sobre as marcas da igreja, as marcas da verdadeira igreja de Jesus. Porque hoje tem igreja para tudo que é gosto. Tem até uns irmãos que querem fazer umas marcas no corpo. Não é verdade? Irmão, perguntou, eu ouvi o pastor Hernandes perguntaram para ele: pastor, eu posso fazer uma tatuagem com o nome Jesus? Claro que aqueles irmãos que já vieram do mundão,
a gente não vai recriminar, né? E tem que dar essa pausa aí, né? Você, um irmão que está na igreja aqui, que tem uma tatuagem zona do corpo todinho, aí o irmão vai se sentir constrangido, né? Mas o que passou, passou. Você agora é uma nova criatura. E não é, nem que seja o nome Jesus, não faça isso não. Porque isso aí não. Escreva Jesus nas tábuas do seu coração, na sua mente, que é o mais essencial. Não é verdade? Glória a Deus. Então a gente sabe que essa questão de marca, né? Tem gente que só quer, falando questão de marca, a marca, ela leva a identidade de uma instituição, né? Se for falar de um produto, tem uma marca, né? Antigamente eles, como hoje mesmo, eles marcam, hoje não, pelo amor de Deus. Mas se bem que tem a escrava, como é que eu posso falar? Aquele crime que a pessoa comercializa humanos, tráfico humano. Antigamente, os escravos, Leia, está escrevendo a mensagem aí, conforme acho que é Salmo 40, e diz que Deus não queria que muita coisa, muito sacrifício. Aí a Esther. Mas ele diz assim, Esther: as minhas orelhas furaste. Ixi, agora. Você sabe por quê? Aí as irmãs estão, eu vou furar as orelhas também aqui também. Vai ter um contexto aí, né? Porque o escravo, ele servia ao seu patrão obrigatoriamente. Durante quanto tempo? Teólogo Miqueias. Pegou agora o Miqueias. 6 anos. No 7º ano, Alisson, ele ia a forro, ele ia à liberdade. Mas ele gostou tanto do patrão, Stefano, eu quero trabalhar aqui voluntariamente, por amor. Aí ele era levado à autoridade, e o escravo que tinha uma marca na orelha era conhecido como escravo que serve ao seu patrão por amor, não por imposição, nem por obrigação. E é isso que Deus, uma das marcas da igreja é você servir a Deus por amor e não por imposição. Os judeus queriam obrigar. Eu sei que tem algumas pessoas, nos nossos contextos de Assembleia de Deus, né, que chegavam na igreja: ó, irmão, aqui é assim, tem que usar assim, assim. Realmente, o zelo, né? Eu sei que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, a verdade é essa. Mas eles queriam obrigar as pessoas a esse ato da circuncisão. E Paulo chegou a relatar aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo de número 4. Por que ele não deixou Tito ser circuncidado? Porque no versículo 4, é por causa desses falsos irmãos, os judaizantes, que misericórdia, que tem uma pessoa, olha o perfil do fariseu. Por causa desses falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Eles queriam que o convertido pudesse fazer isso de forma obrigatória, e Deus diz na sua palavra que não é por força nem por violência. Você tem que vir a servir a Deus, não é porque eu só vou para a igreja porque o pai está mandando, porque a mãe está mandando, porque quer agradar fulano. Não, irmão, venha por amor, sirva a Deus por amor. Essa é uma marca distinta da igreja, servir a Deus por amor e não por imposição. Diga amém. Glória a Deus. Se você quiser uma referência, só em Gálatas, eu li essa carta e o apóstolo chegou a dizer sobre servir por amor. Gálatas capítulo de número 6, verso 9 e 10, diz o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Glória a Deus. Então, enquanto temos o quê? Um tempo. Irmão, tem tempo não aí para servir? Façamos o bem a todos,
principalmente nos domésticos da fé. Glória a Deus. No capítulo 5 de Gálatas, acho que é o versículo 13. Glória a Deus, é isso mesmo. Porque, irmão, nós fomos chamados à liberdade, não é por imposição. Nós somos chamados para servir o Rei Jesus. Não usei então de liberdade para dar ocasião à carne, mas sirva ao Senhor voluntariamente por amor. Então, a marca da igreja é ser servo por amor. Glória a Deus. A verdadeira marca da igreja de Jesus, eu trago sobre mim a marca de Cristo, e a marca é servir. Você pode pesquisar nessa própria carta várias marcas que você vai encontrar, mas, por exemplo, qualquer pessoa pode dizer assim: eu sou de Jesus, eu sou crente. Aí continua na mesma vida, mundano. Hoje, como eu falei, tem igreja para tudo que é gosto, mas o que vai identificar, a marca que vai identificar o crente que serve a Deus, é uma verdadeira conversão. Glória a Deus. Vou repetir novamente. A marca que vai identificar os verdadeiros cristãos é a marca da conversão. Louvado seja Deus. No capítulo 1 de Gálatas, especificamente, no capítulo 1, versículo 11, Paulo vai falar do seu chamado. Como foi que ele foi chamado? No versículo 11 ele diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação. O evangelho não é algo que você chega na faculdade e aprende e se forma, não. É uma revelação. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Não é algo que o pai e a mãe transmite. É uma revelação. E se é uma revelação, é uma experiência ímpar, individual, que cada um deve ter. Essa é a experiência que Paulo tem. A revelação de Jesus Cristo, por qual já ouviste como era a sua, olha aí, a antiga conduta no judaísmo. Olha, veja bem, estou falando essa palavra porque há muitas pessoas que a antiga conduta não mudou, ainda continua a mesma coisa, é as mesmas coisas, é as mesmas palavreados, é as mesmas costumes, é os mesmos vícios. Paulo está dizendo que a conduta que ele se portou no judaísmo antigamente, como sobremaneira, ele era tão zeloso pela religião, que ele chegou ao ponto de que vocês sabem, ele chegou ao ponto de quê? De ser um perseguidor da igreja. Ele assolava a igreja. E na minha nação, eu excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso de quê? Das tradições. Esse Paulo era um religioso ferrenho, assim, vibrador mesmo. Sabe aquele, não vou trazer assim para o contexto atual, né? Mas tem pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu nasci nessa religião, não tem ninguém que me tire, porque eu recebi do meu pai, da minha mãe, e eu vou morrer nessa religião. E vai morrer mesmo. Se no passado, né, de uma mudança da água para o vinho, não é circuncisão, não é incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura na pessoa de Jesus, é verdade? Então Paulo vai começar a dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe havia um chamado. Tem pessoas que têm um chamado de Deus, elas estão aí na religião, estão aí em alguma área da vida, elas não sabem de nada do evangelho, da revelação de Deus, mas Deus, isso não é, me ajude aí, irmão Miquel, isso não é predeterminação, mas de certa forma, Deus, o chamado de Deus é algo que a pessoa tem,
para ele realizar. A salvação, o chamado à salvação é uma resposta, mediante o Espírito Santo de Deus, é uma resposta que o pecador dá para Deus. Eu quero aceitar Jesus. Então, o pecador aceita o Evangelho. Então, Deus já tem uma proposta com ele. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou, me separou pela sua graça, revelou o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei a carne nem o sangue. Então, o chamado divino, ele requer uma conversão, uma verdadeira conversão. Há muitos chamados, há muitos convencidos, poucos convertidos. Misturei agora, né? Eu sei que são muitos chamados, poucos escolhidos, mas eu disse, são muitos convencidos. Eu sei que o Evangelho é isso mesmo. Eu sei que não, vocês estão certos. Mas você quer aceitar Jesus? Não, não quero me converter agora não. Quando eu ficar bem velhinho com a bengala na mão, eu vou aceitar Jesus lá na igreja. Tem gente que pensa assim, não é? Quando ficar bem velhinho, né? Glória a Deus. Irmão, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, obedece o teu chamado de Deus, então se engaja nesse chamado, glória a Deus, porque essa é uma marca, a verdadeira conversão, é uma resposta que o pecador dá para Deus, e é pela graça, pela misericórdia, glória a Deus. Meu irmão, essa carta ela é muito rica, mas essa questão do relacionamento cristão, a João capítulo 13, Jesus vai falar sobre uma marca distinta que vai distinguir os verdadeiros servos de Deus. Qual é essa marca? Lá em João 13 diz, ele fala sobre o exercício do aplicação, isso é o carro-chefe do fruto do Espírito. Qual é essa característica? O carro-chefe, o primeiro que dá sequência ao fruto do Espírito, qual é, Leia? É o verdadeiro, é o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Então essa marca do verdadeiro cristão, ele é a formação do caráter de Cristo, começa com o verdadeiro amor. Então veja bem, essa história que eu vou contar aqui para vocês, pode ser uma realidade dos nossos dias, porque veja bem, dentro das igrejas, tem irmãos que são assim, que tem assim mais afinidade, né, uns com os outros, né? Tem os grupinhos, tem as panelinhas. Chegou uma certa vez um apóstolo, que o apóstolo Paulo chega a dizer que ele se denomina o apóstolo da incircuncisão, e o apóstolo Pedro era o apóstolo da circuncisão. Então Pedro, como vocês sabem, era muito aquele crente assim, conversador, né? E aí, irmão, tudo bem? Começou a bater um papo com os irmãos do gentio, e papo vem, papo vai, e tal, e tal. De repente chegam os irmãos da Judéia, tudo embusteiro. Aí o apóstolo Pedro, quer nem saber desses irmãos, não conheço, nem sei quem é esses irmãos aí. Não está escrito assim não, mas ele fez um distrato. Ele estava conversando numa boa. Depois que os irmãos da Judéia chegaram, ele distratou os irmãos dos gentios. Será que ele estava certo? Estava não. Então, irmão, esse negócio de acepção, esse negócio de você desprezar as pessoas, esse negócio de você ser só amigo por interesse, esse negócio de você só conversar com quem conversa com você, isso acontece até nos nossos dias. O apóstolo, com muito jeito, o apóstolo Paulo disse assim, versículo 11 do capítulo 2: chegando Pedro a Antioquia, eu lhes resisti na cara, porque Pedro era esse comportamento, ele não identifica a marca cristã do verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoa. Que Deus guarde o nosso coração, para a gente não ficar com panelinhas e com grupinhos, porque nós temos que amar a todos, nós temos que respeitar a todos, nós temos que considerar a todos, nós temos que achar graça de Deus até aqueles que a gente não gosta. Glória a Deus. E o apóstolo está dizendo aqui, olha, resisti-lhe
firme na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com uma satisfação com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. E apartou-se. Apartou-se de quem? Deles. Temendo quem? Os que eram da circuncisão, porque estava se misturando. Quando Pedro chegou a pregar lá na casa de Cornélio, ele diz: olha, vocês sabem que nós somos de uma tradição que nós não podemos nem entrar nessa casa, mas o Espírito Santo nos chamou, nos impulsionou, e nós estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus. Irmão, Pedro teve que levar várias testemunhas oculares, que presenciou os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, glória a Deus, e foram batizados depois nas águas. Mas Paulo está falando essa menção porque Pedro era o pregoeiro dos que eram da circuncisão. Por que tem essa diferença? Porque tem pessoas que ainda seguem algumas tradições, né? No caso, judeus. Paulo foi mostrar, mas tem pessoas fracas na fé. Tem irmão que até hoje querem guardar o sábado. Não é não? Se você arrumar um trabalho que você não trabalhe de sábado, faça um jejum de sol a sol, desde manhã até o sol escurecer, e pronto, guarda o sábado para a glória de Deus. Mas você impôs isso aí para todo mundo fazer, faça a sua parte. Agora eu vou perguntar: se você quiser fazer uma cirurgia da circuncisão lá, o problema é seu, né? Não pode tomar banho, escovar o dente? Não, mas aí não é limpeza, não. Aí o negócio também, né? Não pode tomar banho, não pode nem fazer comida, né? Misericórdia. Então os outros judeus também dissimulam. Interessante que uma coisa como é que eu posso dizer? Uma ovelha errada leva as outras ovelhas erradas. Não é assim? O irmãozinho começa a fazer umas coisas, umas piruetas, os outros vão seguindo as mesmas piruetas. Um começa a fazer uma coisa errada, os outros seguem a reboque. A Bíblia diz aqui no versículo 13 que os outros judeus também dissimulavam que estava com Pedro, de maneira que até Barnabé, que era companheiro de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. E não estavam identificando, estava tendo distinção dentro do corpo de Cristo. Paulo disse que não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher, não há rico, não há pobre, não há feio, não há bonito. Glória a Deus. Não há todos. É claro que o todos aqui, não confunda isso não, universalismo. O todos aqui é aqueles que foram lavados, que foram santificados, que foram convertidos, que se arrependeram dos seus pecados, que não vivem mais a velha conduta, porque tem gente que quer viver a velha conduta e quer as bênçãos de Deus, e quer a promessa de Deus, e quer a salvação. Isso é falácia, isso é falso, isso é mentiroso, glória a Deus, isso é heresia. Os verdadeiros convertidos, eles têm que ter a marca da conversão e tem que ter a verdadeira marca do caráter de Deus, que é o verdadeiro amor derramado em nossos corações. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, e se a gente cavar mais um pouquinho, o apóstolo Paulo chegou a dizer que uma outra marca. Eu falei aqui sobre a marca. Se você ler a introdução, assim, o Apocalipse, né, já que eu li os 3 primeiros capítulos, mas depois leia Apocalipse 13, do 16 ao 19, que você vai ver lá que, interessante esse aqui, viu? Só pode comercializar, ir para o Detran, ter acesso ao SUS, se tiver a marquinha comandado lá pelo rapazinho lá, o anticristo, a marca da besta. Mas aqueles que foram chamados por Deus, ele não tem marca de besta nenhuma, eles têm a marca de Cristo nele, e a marca de Cristo em nós é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Diga amém. Glória a Deus. Está escrito a marca do Espírito Santo como um selo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 2:
Só quisera saber isso de vocês: você recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Glória a Deus. O Espírito Santo ele vai ministrando, ele vai fazendo a obra na vida do crente, e ele vai forjando o caráter, ele vai ampliando, ele vai renovando, ele vai santificando, ele vai tirando os lodum. É cheio de coisa ruim do velho homem, porque você, mesmo sendo cristão, mas você ainda tem muita coisa do velho homem. Mas o Espírito Santo está batendo na porta, como lá apareceu em Laodiceia. Laodiceia, eu estou batendo na porta, eu quero fazer um mover na tua vida, eu quero fazer uma renovação na tua vida, eu quero tirar de você, sabe o que? Deus tem misericórdia de nós. Ele quer crucificar tudo que há da carne, que é natural de nós. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Leia. As obras da carne, quais são elas? Ele quer crucificar em mim e você. Primeiro, prostituição, impureza. A lascívia fala da sensualidade, idolatria. O que mais, irmão? Inimizade. Olha aí as inimizades aí, as porfias, as imulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebediças, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o que o Espírito faz na vida do homem? O que ele começa a promover? A obra da santificação é a marca. O Espírito começa a atuar, ele começa a fazer isso. Como é que diz o 22? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. E os que são de Cristo Jesus, ele leva essa marca. Que marca é essa? A marca do caráter de Cristo. Mas tem uma marca, Léa, que eu posso reprisar aqui. A marca da verdadeira conversão. Segundo, a marca do amor de Deus derramado em nossos corações, forjando o caráter de Cristo em nós. A marca, glória a Deus, do Espírito Santo que habita em nós, como selo da promessa. A marca, sabe de quê? Vamos lá para o próprio livro de Gálatas, versículo 24 do capítulo 5. Diz o quê? O que diz 5:24? Os que são de Cristo fizeram o quê? Eita Jeová! Crucificaram ao que? A sua carne, as suas paixões, os seus desejos, os deleites, as suas concupiscências. Glória a Deus. Que mais? No capítulo 6 e no versículo 14, ele disse: essa marca aqui é a marca que vai identificar a marca da consagração, a marca que requer renúncia. E ele diz no capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui tem dois tipos de crucificação. Crucificado para o mundo: saí das baladas, abandonei a prostituição, deixei as práticas erradas, estou servindo a Deus, mas ainda tem o eu ainda, muita gente com o eu. E o eu tem que ser crucificado. O eu do orgulho, o eu da maledicência, o eu da inveja, o eu da soberba. Esse eu tem que ser crucificado lá na cruz com Jesus, irmão. Glória a Deus. Isso ocorre a consagração, a marca que identifica o verdadeiro cristão. E tem mais, Gálatas 2:20. O que diz? Hein? O que diz? Você já está, vamos ler todo mundo junto para a gente concluir. Depois a irmã vai louvar a Deus. Vamos lá, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga amém e glória a Deus. E que o Senhor abençoe a sua igreja, e que possamos ser a marca de Cristo, a marca, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, glória a Deus, a marca de um verdadeiro convertido, glória a Deus, de uma pessoa que tem o Espírito Santo, que não vive na mesmice, na religiosidade, mas que nesta noite nós possamos meditar nessa palavra e possamos andar, glória a Deus, como diz o apóstolo, pelo Espírito Santo: se mortificardes as obras do vosso corpo, então vivereis. É uma luta constante, irmãos. Eu comparo quando você vai andando de bicicleta no plano. Ontem eu vim pegar minha bicicleta, quando eu percebi, a bicicleta estava tão ruimzinha que não estava mais pedalando. Aí já se tivesse uma declive, eu vinha aí, mas eu fui caminhando. Então, ou seja, a vida cristã, se você parar de lutar, se você parar de guerrear, se você parar de orar, se você se entregar à mesmice, se você se entregar à religiosidade, se você se entregar à carnalidade, você não vai frutificar espiritualmente, você não vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Irmã Lucineide, venha louvar a Deus aqui com o hino. Aleluia. Cumprimenta a todos com a